Olá, como estamos todos? Tudo bem por aí? Estamos aqui, como todos os dias, e vamos estudar hoje o capítulo 5 do livro do profeta Isaías. É uma, é um cântico, tá? É um cântico, um salmo do profeta Isaías. É um cântico muito bonito. E nós vamos começar, tá, a estudar. Estamos aqui também acompanhando Gaza, a coisa tá difícil. Mas para quem quer um pouquinho mais de conhecimento sobre esse lugar chamado Gaza, Amós 1:5. Profeta Amós, capítulo 1, versículo 5. Ele profetizou sobre Gaza. Vamos lá e dá uma olhada, tá bom? Ok. Capítulo 5 de Isaías foi dado o nome desse capítulo de O Cântico do Vinhanteiro. Quer dizer, o cântico de quem cuida da vinha, né? Vamos lá. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vibes, ou vides. De vez em quando o inglês vem. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. Quer dizer, esse vinhanteiro aqui, o dono dessa vinha, ele comprou um lugar muito bom. Era um outeiro fértil, ele diz aqui, né? Cavou, limpou, fertilizou, comprou excelentes ramas, né? Isso que significa vides, excelentes ramas de oliva, de oliva não, de uva, plantou essas mudas, né? E aí, enquanto essas mudas cresciam, ele edificou uma torre, por certo, para observar como é que estava o crescimento da sua vinha. E nessa torre embaixo ele construiu um lagar, que era o lugar onde ele ia pisar as uvas e fazer o vinho. E construiu um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. É. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo, né? Algumas situações, são tiros lá. Algumas situações em que a gente investe, né? Um tempo grande, uma coisa boa, e depois essa coisa não dá certo. É o que aconteceu com esse dono dessa vinha. Ele fez um investimento grande e quando o fruto veio um fruto que não era próprio para fazer o vinho. Todos os pés de uva que ele plantou deu uvas bravas, ou uva nativa, né? Uma uva nativa, uma uva
que não foi enxertada, que não foi trabalhada. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem escavada, e sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O que eu poderia mais dizer sobre isso? Está tão claro. Mas vamos aplicar isso hoje, né? Vamos olhar o Brasil, por exemplo. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. É preciso dizer mais alguma coisa? Não é isso que está acontecendo? Esses grandes lafundiários? Quando Jesus disse, não junteis tesouros na terra, eu preciso dizer alguma coisa a mais? Não, né? Tá claro. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é Isaías dizendo. O Senhor dos Exércitos falou nos meus ouvidos. Em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Desgeiras de minha vinha não darão mais do que um bato. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e uma de semente não dará mais que um efa. Essas são as medidas de Israel, né? Quer dizer, um pouco de cacho de uva não daria um galãozinho de uva, entendeu? E ele diz aqui, e um homer, que era uma outra medida de semente, por certo, um tanto de semente assim, não daria mais do que um efa. Quer dizer, quanto você podia plantar semente, tanto desse de semente, que não daria nem 10 pezinhos de uva. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquente. Quer dizer, as pessoas que se embebedam. Eu não preciso nem falar, né? Ai, ter um presidente que gosta do vinho é meio complicado, não é, gente? Aliás, tem um ditado do rei Salomão, né, que fala sobre isso, né? No cântico, em Eclesiastes, ele diz que não é próprio dos reis, né, serem dados ao vinho. Também ele diz que ai do povo que o rei é um consumidor de vinho. O que vocês estão vendo no Brasil?
Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Harpas e liras, tamborins e flauta e vinho há nos seus banquetes. Mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Quer dizer, gostam da farra, né? Estão sempre fazendo festa, né? Outro dia eu vi aí alguém mostrando eles numa festa aí, num desses fazendeiros aí, desse deputado, senador, sei lá, não, dos juízes lá, né, lá da, como é que chama aquele negócio lá? É aquele negócio lá, que tem aqueles homens de preto, então, eles fizeram uma festa lá, que tinha de bebida, que tinha de comida, né, tá lá. Harpas e liras, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. Isso aqui aconteceu, gente. Terrivelmente, várias vezes, não só depois que Isaías fez essa profecia, aconteceu várias vezes. Durante o ministério de Isaías, algumas vezes isso aconteceu. Porque Israel foi cercada muitas vezes. Ela não foi tomada, mas ela foi cercada. E quando se cercava, fazia um cerco numa cidade, esse cerco durava 1, 2 anos. E nesse período as pessoas passavam necessidade. Então isso aconteceu algumas vezes, viu? Por isso a sepultura aumenta o seu apetite e abre a sua boca desmesuradamente. Para lá descerá a glória deles e a sua multidão, a sua pompa e os seus entre eles folgam. E os que entre eles folgam. Então o homem será abatido e a humanidade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. Gente, não está falando aqui só de Israel, não, viu? Está colocando aqui a humanidade toda. Então, o homem será abatido e a humanidade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado por sua justiça, e Deus, o Santo, será santificado por sua retidão. Então os cordeiros pastarão como em pastos seus, e entre as ruínas dos ricos se apacentarão os carneiros. O que isso significa é que, mesmo depois de uma destruição, o remanescente vai ter uma vida humilde, pobre, e ele vai andar por aqueles lugares que foram destruídos com seu rebanho, com as suas ovelhas, entre os palácios e as casas dos ricos, mas que agora estão destruídos, estão em ruínas, mas que servirão de pasto para aqueles que sobreviverem a essa destruição. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus e acabe a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Isso aqui é bem complicado, né? Isso aqui é o cúmulo da arrogância. Quer dizer, esse pedaço do 18, até aonde eu vou ler mais para frente, ele está dizendo dessas pessoas, desses arrogantes ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus e acabe a sua obra, para que a vejamos. Quer dizer,
Não para que nos arrependamos, não para que voltemos atrás das nossas iniquidades, não. A gente só quer ver se você realmente tem poder. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aproxime-se e veja o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Estão debochando. Isso é um deboche que os tiranos estão fazendo. Estão dizendo assim, esse Deus de Israel não vale nada não, se ele valesse, ele estava mostrando o seu poder. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo como por doce, e o doce por amargo. Gente, é isso que está acontecendo, né? Nós estamos vendo isso assim, ó, aqui, ó, na frente do olho da gente. Está acontecendo isso, não só no Brasil, está acontecendo isso no mundo todo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por suborno, e aos justos negam justiça. Nós estamos vendo isso assim, ó, na cara da gente no Brasil, acontecendo agora. Eu estou falando em português, então estou falando para pessoas que falam português, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos. E é o que acontece isso todos os dias. Justificam o ímpio por suborno, quer dizer, eles perdoam os ímpios porque recebem dinheiro deles. Não é o que está acontecendo no Brasil? Quem paga mais fica livre. Mas os justos estão sendo negados a justiça. Não é que tem tanta gente presa ainda no Brasil sem dever nada? Enquanto quem está devendo está solto. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acende a ira do Senhor contra o seu povo e estende a sua mão contra ele e os fere. As montanhas tremem e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Essa aqui, o profeta Isaías está dizendo o que vai acontecer com eles. O que vai acontecer com essas pessoas, as quais a gente está conversando sobre elas aqui. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele arvora o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobia desde a extremidade da terra. Aí vem apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos parecem de perdeneira e as rodas dos seus carros em redemoinho. O seu rugido é como o do leão. Rugem como filhos de leão, rugem e arrebentam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramarão contra ele naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá pelas nuvens.
Isso aqui é a descrição de Isaías para o que vai acontecer, trazendo para nós hoje, porque isso aconteceu. Isso aconteceu já no passado, na vida de Isaías mesmo, na vida do povo de Israel naquela época. Está acontecendo agora, porque o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, não só em Gaza com Israel, mas a gente viu acontecendo na Ucrânia. Nós temos visto isso acontecer. Quantas guerras já aconteceram no mundo desde que eu estou aqui? Muitas, muitas. Vietnã, Coreia do Norte e Sul. Né? Fora as guerrilhas pequenininhas que a gente não fica nem sabendo direito, né? Porque elas não são tão grandes, não fazem nome. Como agora a da Armênia, né? Da Armênia e o Cazaquistão atacando a Armênia. Todas essas guerras é a mão do Senhor mesmo. É a mão do Senhor mesmo. Eu estava ouvindo hoje alguns testemunhos de muçulmanos convertidos, muçulmanos radicais mesmo, convertidos ao cristianismo. E uma das coisas que eu prestei bastante atenção no testemunho deles é que a maioria deles fala a mesma coisa. O cristianismo hoje não fala da mensagem de Jesus. Um dos testemunhos que eu ouvi ele dizendo que estava procurando um canal na internet que falasse, que ele queria aprender mais sobre o cristianismo, ele queria entender o cristianismo, ele era muçulmano, queria entender o cristianismo, por que os cristãos não se convertem ao muçulmano, não se convertem, né? Não se tornam muçulmanos islâmicos. E ele entrou num canal, e esse canal, ele falou que era assim, de 100%, 80% só falavam dos cristãos, e 20% falava sobre Jesus. É o que eu falei outro dia num dos meus vídeos. Gente, a igreja hoje está muito longe, muito longe. A mensagem de Jesus, que era o que ele queria que ficasse, não ficou. Se fala muito sobre a igreja primitiva, se fala muito do que acontecia no passado, mas e Jesus, e o que Jesus disse, o que Jesus falou, as instruções que ele deixou, o evangelho que ele deixou, cadê o sermão do monte, gente? Cadê? Então, ele demorou bastante, ele demorou muito para entender por que o cristianismo é como é. Por que tem tantas denominações, por que tem tanta divisão dentro da igreja cristã? Ele disse, hoje eu não me considero um cristão, eu me considero um Jesus. Porque a mensagem de Jesus é que transformou a minha vida. E um outro teve uma experiência, ele foi visitado mesmo. Ele estava num lugar e Jesus apareceu para ele fisicamente. E aí ele foi aprender quem que era Jesus. Foi ler o que Jesus disse, fazer o que Jesus fez. Quando eu era novinha, tinha um livro que chamou muito a minha atenção e eu li ele algumas vezes, Em Meu Lugar, o que Faria Jesus. Eu acho que nós estamos precisando voltar a fazer isso.
Porque essa profecia de Isaías vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque se a igreja invisível, né? Porque Jesus cansou de dizer, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual, o meu reino é dentro do homem. O meu reino é interior, não é físico. Ele veio trazer a mensagem de redenção espiritual do homem. Não foi uma redenção física, uma redenção espiritual. Mas se a gente não entende essa redenção espiritual, se a gente não está disposto, aí acaba acontecendo o que o profeta profetizou. Porque não há uma mudança de caráter, não é uma mudança de atitude. Porque para que haja mudança de atitude é necessário uma mudança de caráter. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, importa que o homem nasça de novo. Aí que vem o novo nascimento. Deixar a natureza velha e adquirir uma natureza crística. Nós não precisaríamos estar vivendo nenhuma guerra se nós tivéssemos assumido essa natureza crística. Porque aí não haveria ambição, né? Não haveria disputa de quem é que vai liderar. Espiritualmente, porque aí nós saberíamos que a liderança espiritual foi dada para um povo. E esse povo estaria exercendo essa liderança espiritual com humildade, com amor. Porque não é só do lado cristão que o problema está. A arrogância espiritual também, que existe no coração desse povo escolhido para ser... Gente, o povo escolhido não é um povo escolhido por ser melhor do que todo mundo. Pelo contrário. Aliás, tem uma doutrina espírita que é muito interessante. A doutrina espírita diz que uma pessoa que é colocada como um líder espiritual é porque ele tem muita dívida. Não porque ele é melhor do que os outros, é porque a dívida dele é maior do que a dos outros. Então, se Israel foi colocado como uma liderança espiritual na mão deles, né, principalmente a tribo de Levi, hoje nós temos bastante, as únicas tribos que sobreviveram foi de Levi e a de Judá. Quer dizer, o reino físico e o reino espiritual. É porque existe uma dívida muito grande judaica para com o mundo, por isso que eles foram colocados como os guardiões espirituais, porque a dívida deles é muito grande para com toda a humanidade. Enquanto eles não entenderem, se humilharem diante do Eterno, de que a missão que eles receberam foi por causa de uma dívida espiritual, eles são ordenados para abençoar o povo e não para amaldiçoar o povo. Eles foram... É interessante como é que todas as outras tribos não existem mais assim, eles não têm um DNA deles, né, mais, só tem... as outras tribos se misturaram. Inclusive, nós sabemos hoje, quando eu digo nós, com relação a Israel,
eles têm um conhecimento de que todas as outras tribos estão na Europa, que estão disseminadas pela Europa, o que inclui muita gente, inclusive do Brasil. Itália, principalmente Itália e Espanha. Enquanto Judá, a tribo de Judá e a tribo de Levi ficaram mais puras, as outras se misturaram. As outras 10 se misturaram, só sobraram 2. E estamos espalhados por todos os cantos da terra. Mas está na mão de Levi agora, na mão da tribo de Levi, a missão espiritual. Por isso que nós devemos orar por Israel. Porque a tribo de Levi e a tribo de Judá, eles que vão ser responsáveis pelo coroamento do Messias. E Jerusalém, o lugar de adoração. Portanto, gente, esse capítulo 5 de Isaías ainda vai se cumprir também nos nossos dias. Não tenham dúvida disso. A grande guerra ainda está por vir. E essa matança, essa vinha, ela será pisada. E a vinha aqui não é só Israel, não é só os cristãos, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Porque a dívida que nossos cristãos, Europa, América, as Américas, as Europas, a Austrália, todos os países cristãos, todo esse mundo cristão, que o cristianismo ainda é a maior religião do mundo, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela deterioração do Evangelho de Jesus. E isso vai ter um preço. Porque na mão da igreja, ele deixou a missão de abençoar o mundo. Ele tirou da mão de Israel por 2000 anos e colocou na mão da igreja. E o que a igreja fez? Ela fez igualzinho Israel fez, gente. Nós não fizemos diferente, não. Estamos fazendo a mesma coisa. Estamos fazendo a mesma coisa. A igreja se acha a melhor, a boazuda e etc., mas está fazendo o resto do mundo errar por causa de um cristianismo manco, aleijado, um cristianismo sem Jesus. Vamos orar, né? Vamos pedir misericórdia ao Eterno, misericórdia com relação à sua vinha. Ele plantou a vinha. Ele plantou a vinha. E a vinha não está dando fruto bom. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida, porque eu também me incluo nessa. Eu também me incluo nessa. 100%. Eu não estou produzindo um bom fruto. Não estou. Eu ainda me sinto prejudicada por algumas situações, eu ainda me sinto vulnerável diante de situações, eu ainda me irrito com algumas coisas, quer dizer, eu ainda estou muito longe. Muito longe. E é só com a misericórdia de Deus que nós vamos conseguir. Né? Então tá. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite aí. Já são 6 e pouco. Hoje eu tô aqui mais tarde, né? O sol já se... O sol. Nem tivemos sol hoje. O dia, né? O sol estava atrás das nuvens. O dia já se foi há muito tempo. Aqui.
quase 2 horas já que o sol se foi. O dia se foi. E amanhã será o capítulo 6 de Isaías, que é bem famoso, todo mundo gosta, né, de falar sobre ele. E vamos ver o que Isaías nos diz amanhã nesse capítulo 6. Quem sabe vai ser o começo dos nossos lábios serem queimados pela brasa viva do altar. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.